Exatamente. Sem vinheta hoje, porque o Antunes e o Nazário, a Ana, né, mais educada, né? É tudo nosso. Os outros falaram que nem metralhadora aqui, aparecendo as duas lavadeiras aí falando pelo muro. A culpa é sua que pediu minha opinião. Você pediu minha opinião, eu fala rapidinho, opinião. O jogo foi bom, é uma opinião, parceiro. Vocês. Olha só, já tem nego cornetando a gente aqui, e eu sei que a produção pode até ficar brava comigo, sabe? Eu vou ficar mais bravo ainda, mas eu andei pensando muito e eu vou até ler algumas coisas pra vocês. Eu não tô aqui pra comentar resultado. Eu gosto de futebol bem jogado. Eu me alegro pelo resultado, mas me entristeço pelo péssimo futebol. Tem gente que prefere vencer a qualquer custo. Eu prefiro jogar bem a qualquer custo, porque eu acredito que jogando bem a qualquer custo é a melhor maneira para se vencer jogos. Vitórias ou títulos jogando mal, para mim, são frutos do acaso. Eu gosto de futebol bem jogado. Tanto quanto times jogam baseados em apenas valores individuais e vencem títulos, também são obras do acaso. Uma parte ruidosa dos torcedores que nos assiste querem ouvir o que eles mesmos pensam aqui. Eu não estou aqui para dizer o que eles mesmos pensam. Eu estou aqui para dizer o que eu penso. E o que eu penso é um futebol bem jogado. Eu quero falar o que eu penso em todas as oportunidades que me derem aqui no programa. O comentário sobre resultados não requer comentários a respeito de resultados, não precisa de nenhum estudo. A gente fala, foi 1-0, foi 1-1 e acabou. Nós não estamos aqui para fazer isso. Eu tenho pouca crença na muleta da matemática e da estatística para o futebol e eu não acredito em futebol de resultados. Então, moçada, as pancadas que vocês deram aí, dizendo... Eu tô aqui para falar de futebol bem jogado, tá? Eu não acredito, e muito menos ainda agora, só para alertar os nossos amigos, eu estou preparando um material junto com a produção sobre técnicos estrangeiros. Então, nos últimos 4 dias, eu tenho estudado muito sobre técnicos argentinos no momento. 4 técnicos específicos, vendo como os times jogam, a importância da posse de bola e a qualidade dos jogadores. O que eu vejo no futebol, no mercado menos desenvolvido que o Brasil, em termos de talentos individuais presentes, tem menos jogador bom na Argentina do que no Brasil, acreditem ou não, mas os times taticamente são muito melhores. Então, eu vou continuar as minhas críticas ao Abel, mesmo que o Flamengo passe pelo Peñarol. O jeito que o Abel monta o time não é o jeito que eu entendo futebol e eu não acho que é a melhor maneira para ganharmos nenhum campeonato. Pode ser que ganhemos. Eu não estou aqui para ser campeão pelo acaso. Quero ser campeão jogando bem. Tô louco, Ana Beatriz Ayati? Nem um pouco. Eu sigo muito essa linha. Eu acho que, cara, eu acho que a gente é prova. Todo mundo que também testemunha de que a gente já foi fora Abel, depois a gente percebe, bem lá no início, quando gerou o primeiro debate fora Abel, alguns foram, a grande maioria daqui foi, outros ainda um pouco receosos e tal. Depois a gente acabou cedendo, dando a chance ao Abel, todo mundo, quando a gente sentiu uma evolução no Flamengo, vale ressaltar que contra Fluminense e Vasco, a gente foi sentindo uma evolução no clima, tudo estava acontecendo, aqueles gols saindo no finalzinho, enfim, que trouxeram o título pra gente. E a gente começou a falar, não, realmente, então deixa eu trabalhar, o Flamengo está criando aí um conjunto. Vimos alguns pouquíssimos jogos bons do Flamengo. Eu vi 2, assim, se me perguntar, vi 3 para dizer que não foram 2,5, assim. Quais jogos bons do Flamengo? Eu vi o Flamengo atuar bem contra a LDU, eu vi atuar bem contra o Vasco e vi atuar bem em determinados momentos contra o Cruzeiro, mais ali para o segundo tempo contra o Cruzeiro, que o Flamengo foi bem. Tirando isso, a gente não viu o Flamengo trabalhar. O Flamengo parecia uma equipe realmente treinada. A gente seguia falando, olha, o teste vai ser na Libertadores, que apesar de tudo é um grupo fraco, dá para o Flamengo sobrar com seus talentos, como montou, e cá estamos na situação em que a gente precisa de um resultado. Né? Seja empate, seja o que for, a gente precisa de um resultado para classificar. A gente até chegou a cogitar aqui no programa, a gente falou, cara, chegar no último jogo, colocando a garotada, porque a tendência é que o Flamengo esteja classificado, e a gente coloca a garotada para sentir o clima Libertadores. Não aconteceu, a gente não vai ter essa chance de colocar essa garotada para assistir o clima Libertadores, porque a gente não garantiu a nossa classificação. Dito isso, a gente vem de um campeonato, o Campeonato Brasileiro, cara, em que o Inter não se apresentou bem,
em casa. O Inter não jogou bem. Era um jogo que o Flamengo, com o elenco que tem, e se estivesse funcionando minimamente o coletivo, se não dependesse só da individualidade, de um dia bom de um jogador ou ruim de um jogador, se o Flamengo funcionasse minimamente, coletivamente, o Flamengo conseguiria vencer o Internacional. O Flamengo bagunçado que foi, marcou 3 gols no Internacional. Tudo bem que 2 impedidos, porque, enfim, também é erro de treinamento tudo isso. E se o Flamengo funcionasse, a gente teria vencido do Internacional lá, teria garantido mais 3 pontos e teria ainda quebrado um tabu do Flamengo, que é horroroso, que é absurdo. Hoje eu estava vendo o Flamengo, cara, o Flamengo tem uma vitória na era dos pontos corridos do campeonato no Sul. O Fluminense tem 10, sabe? O Flamengo tem uma. Isso já mostra também que, enfim, a gente poderia ter quebrado esse tabu. E a gente vai de um jogo que o São Paulo contra os reservas do Flamengo, como a gente fala, analisando o resultado, foi um bom resultado do Flamengo, péssimo para o São Paulo, péssimo. O Flamengo jogando com o seu time reserva segurou o empate com o São Paulo. Então, se a gente tivesse um Flamengo funcionando de uma maneira boa, eu queria ver o time titular. Eu não acho que era hora para poupar, não interessa se tem desgaste, podendo colocar em campo, claro que, né, sem você, com exame, tudo certinho, coloca para campo. Eu acho que o momento não tem mais esse momento de você tentar, testar e etc. E o Flamengo não funciona, cara. O Flamengo não funciona. O Flamengo é aquele time que não é nem o caso de vencer, que convence, aquela coisa, você vence, mas não convence. O Flamengo, até isso, o Flamengo está deixando de trazer pra gente. E o Flamengo desperdiçou muitas oportunidades, jogos importantes. O Peñarol, cara, aquele jogo, eu sempre vou falar, não existe ter perdido aquele jogo pro Peñarol e ter se portado daquela maneira jogando em casa, em uma Libertadores. Isso não existe. É um time que não funciona e eu não quero depender de um Flamengo que eu não sei o que esperar do Flamengo. Um dia pode ir bem, pode garantir o resultado, no outro vem completamente bagunçado e toma susto para time fraquíssimo, time da LDU fraquíssimo, time do Peñarol fraquíssimo, e a gente tomando desses times. Então é um time que a gente montou esse time para ser campeão. Eu quero ver o Flamengo ser campeão e me entregar o que ele pode em campo. Eu quero alguém que consiga fazer o mínimo com um time tão bom. O mínimo no Flamengo já vai ser muita coisa com o talento que a gente tem em campo. Então eu sigo muito pela sua linha, Kika, pincelando, assim, falando mais de um geral do que propriamente de um jogo de ontem, que era reserva, né? Então nem entra muito nesse debate. Obrigado, Ana. Antunes, claro que o empate com o time reserva do Flamengo, que por sinal é muito melhor do que aquilo que jogou, né? E pela estrutura que foi montada, enfim. O resultado foi bom, claro. Mas você tá contente? Não, cara, definitivamente eu não me encontro contente. Como eu te falei, para mim é muito difícil ver o time do Flamengo, ver no papel o time do Flamengo e falar assim, cara, esse time tem potencial para estar aqui em cima. Só que tu vê o time em campo e tu fala assim, porra, o time tá aqui, cara, tá muito distante. Tá muito distante do que a gente pode extrair desse time, sabe? Então, é muito complicado. Eu não me sinto feliz, sabe? De estar vendo o time jogando dessa forma, de ter um técnico falando que não pode jogar com um volante só, sendo que na Europa a maioria dos times jogam com um volante só, sabe? E lá está o melhor futebol. Futebol de qualidade, futebol técnico, futebol tático, sabe? Muito bem extraído da jogadores lá que são medianos, mas que dentro de um contexto de um time sobe de nível por causa exatamente disso. Por causa de um futebol bem jogado coletivamente. É óbvio, como a Ana citou, a gente vive de jogadas individuais, mas imagine essas jogadas individuais embutidas dentro de um coletivo perfeito. Perfeito não existe, mas dentro de um coletivo bem extraído, sabe? Bem compactado, bem jogado. Um futebol bem jogado, a qualidade individual vai se sobressair cada vez mais. Então, o jogo que o Flamengo está fazendo, o futebol que o Flamengo está apresentando, não tem me agradado. Exatamente por causa desses pontos. Obrigado, Antunes. Nazário, pergunta. Nazário sou eu.
Eu sei, eu vou falar com você. Nazário, pergunta. .com.br sem acento. Aquele silêncio constrangedor. Novamente, quando o Nazário dá os ataques de senilidade, a gente dá uma parada aqui e volta. Nazário, e o jogo de ontem especificamente? O nosso amigo Antunes, se você tiver a oportunidade de dar uma olhada aí nas imagens que ele mandou, chega a ser constrangedor. Produção, se você puder colocar no ar, as imagens do mapa de calor do Flamengo e do São Paulo. É constrangedor a imagem, o mapa de calor, mesmo com o time reserva. Você está satisfeito com o que você está vendo até agora? Você está satisfeito com o jogo de ontem e as perspectivas para o jogo de quarta-feira contra o Peñarol? Bom, primeiro vamos falar do mapa de calor. Precisamos levar em consideração o seguinte, gente. Eu até entendo que você, Kika, goste de futebol bem jogado. Todos nós gostamos. Mas salvo melhor engano, futebol, se não for o único esporte, é um dos únicos que nem sempre o melhor ganha. Vamos colocar como exemplo aí, eu falei anteriormente, o jogo do Grêmio. Se nós pararmos e analisarmos o time do Grêmio, ele é superior ao do Fluminense. Jogando em casa, eu acho que só quem... Eu vi até uma postagem que eu achei engraçado, o Fernando Diniz, numa foto, tiraram uma foto, ele olhando assim, e aí estava assim, a frase dizendo o seguinte: Deus ouviu o que você falou de mim quando estava 3-0. Você imagina o que a torcida do Fluminense xingou aquele maluco quando estava 3-0 para o Grêmio dentro de casa e o Grêmio jogando com volume de jogo. O Grêmio apertando. De repente, foi o primeiro, foi o segundo, 3-3. Enfim, a história, todo mundo sabe, o Fluminense ganhou, arrancou uma vitória de 5-4 dentro da casa do Renato Gaúcho. Para muitos, isso era praticamente impossível. Foi um futebol bonito? Foi um futebol de garra. Nem sempre você consegue colocar a beleza aliado à garra. Às vezes dá. Mas às vezes o jogo se torna mais fácil ou ele fica mais difícil. E aí você tem que lançar a mão da sua técnica e partir para a garra. Você tem que partir para fazer uma jogada e você entra para ganhar a jogada, etc. Eu vou te falar o seguinte, o Flamengo, sob algumas circunstâncias, cara, eu dormi ontem e dormi indignado com o resultado, confesso. Mas se você parar para pensar, em 9 pontos, nós estamos em 8º lugar. Nós perdemos aí um pouco mais da metade, né? Vamos dizer que nós perdemos um pouco mais da metade aí do que a gente disputou. Um jogo com o Internacional que o técnico mexeu mal, e aí a gente vai falar o quê? O gol, por exemplo, que a gente reclamou da falha do Arão, que a gente reclamou da falha da defesa, algumas coisas não dá para colocar na conta do Abel. O Abel é um cara quadrado, retrógrado? Mas ele é um cara que pelo menos a gente não tem notícia que ele seja um cara, eu sou o general, quem manda nessa bagaça sou eu e acabou. Eu entendo que a gente está indignado, mas eu acho que essa nossa indignação, ela vem se acumulando durante os 6 anos de Bandeira, que tentou ajeitar, e aí a gente tem que falar que administrativamente ele foi um cara que deu uma nova cara pro Flamengo. Em termos de futebol, ele não sabia nada e colocou quem não sabia também. Só um segundo, antes de você continuar, a produção colocou, tá no ar para os nossos amigos, o mapa de calor. E o mapa de calor mostra que o São Paulo teve a maior parte do domínio de bola dentro do campo do Flamengo, e o Flamengo jogou essencialmente defensivamente com o maior número de toques de bola dentro da sua própria área de defesa. Coisa rara de ver. Quem analisa mapa de calor sabe que isso é uma coisa rara de ver. Tá? Só pra gente não perder o fio da meada aí. Depois você volta na sua defesa. Mas a proposta no jogo de ontem, em função do Flamengo entrar com o time do jeito que entrou e o São Paulo entrar com o seu time principal, não seria diferente disso. Eu, pelo menos, quem esperava de nós, se você parar e olhar pra galera da nação e falar, quem esperava que o Flamengo fosse meter um 1-0?
E olha que no começo do jogo, a gente lembra que o Flamengo estava desarrumado, o São Paulo começou a dar uma pressão, a gente começou a ver a defesa batendo cabeça, mas, gente, a gente estava com o time da molecada. E aí, aquele detalhe, tem muita gente batendo no Lincoln. Teve uma postagem de um cara que falou, pegou 12 bolas, não chutou nenhuma, passou errado, não sei o quê. Cara, ontem o esquema não estava favorecendo ao Lincoln. O cara é ruim? Ele não é ruim. Tem muito problema com esse conformismo no empate com o time reserva. Primeiro, o time reserva deveria refletir o time principal em termos de estratégia. Começa por aí. Tá? O time reserva do Flamengo tinha que jogar da mesma maneira que joga o time principal, que deveria ser a mesma coisa que a base. Não joga. Primeira coisa. Segundo, claramente destreinado. Porque jogou ainda de forma mais defensiva do que o time principal joga. Porra, tudo errado. Então, olha só. Eu tava assistindo, eu consegui pegar um compacto longo do jogo do Fluminense com o Grêmio. Não consegui o jogo inteiro, infelizmente. Esse compacto de 25 minutos. Naquele compacto de 25 minutos, dá pra ver claramente que o time reserva do Flamengo, esse que entrou em campo com 3 volantes, é melhor, é mais qualificado tecnicamente do que o time do Fluminense. Jogador por jogador. Jogador por jogador, o time do Flamengo é melhor, o time B do Flamengo é melhor do que o time do Fluminense. Concordo. Por que o nosso time do Flamengo, quando vai jogar contra o São Paulo, parece um time de colegial? Parece um time de colegial. O jeito que o Abel montou o time ontem era um time de colegial. Então, cara, eu não tô... Não é com você não, Nazário, desculpa. Eu não tô aqui pra falar, 1-1 foi bom, valeu, é tudo certo. Não, 1-1 foi um milagre, foi um acontecimento milagre. Antes do Flamengo fazer o primeiro gol, eu tava vendo vocês na narração e comentando no WhatsApp, a gente ia ser goleado. Eu tava com a sensação de que a gente seria goleado. Falei, meu Deus do céu, vamos ser goleados. Porque era bola dentro da área do Flamengo, o Trauco tirou uma bola em cima da linha com 2 minutos de jogo, eu falei, meu Deus do céu, pânico. Acabamos que o time do São Paulo nem é tão bom assim, o que me deixa mais irritado. Então, a questão não é o resultado, eu acho até que... porque o resultado é consequência de uma cagada de planejamento do Flamengo. Porque se a gente tivesse um planejamento decente, a gente poderia perder o jogo. Porque futebol é assim. O Brasil perdeu a Copa de 82, foi a maior seleção da história do futebol, talvez até melhor do que a de 70. Perdemos a Copa do Mundo, acontece. Entendeu? Acontece. Essas coisas acontecem. A Grécia foi campeão da Eurocopa. Porra, então, acontece. Não foi... Agora, aí, olha só, em 82, por exemplo, na minha opinião, não foi erro de planejamento. A gente teve um Paulo Rossi que estava inspirado e que acabou com o jogo. Toninho Cerezo fez uma cagada e aquele detalhe, o cara tá no jogo, ele tá suscetível ao erro, não tem jeito. É aquele momento que às vezes, vou citar o exemplo do Dantas ontem, o cara é jogador profissional, então miseravelmente ele deve jogar futebol, miseravelmente, desde a época de escolinha, não sei o que, por baixo ele joga 15 anos. Qualquer um peladeiro dá o passe que ele deu corretamente, mas às vezes você levanta ou abaixa um pouco mais o pé e naquele momento ele chutou o chão. Acontece, o cara fura a bola, cabeceia errado, vai numa bola errado, você dá o bote errado, não tem jeito. Essa é uma falha individual. E nenhum de nós, nem eles, aí tem nego que fala assim, meu irmão, o cara não pode perder pênalti. Amigo, hoje os goleiros são muito mais preparados, são muito mais treinados, tem agora um treinamento específico, analisa o cara, vê como é que ele bate o pênalti e tal. Então, assim, não foi um resultado gostoso, porque a gente saiu na frente e tinha tinha propriedade, inclusive, de manter 1-0, pelo menos, e sair com 3 pontos. Mas a gente tinha um meio-campo ontem que não conseguiu sobressair. Você viu que ontem a gente tinha o Diego jogado na direita, e às vezes ele abria, voltava, não sei o quê, mas ontem a gente não tinha um homem para chegar no meio-campo, parar, olhar. Mas por quê? Aí esbarra na falta de experiência. Ontem a falta de experiência, na minha opinião, ontem, foi que pesou mais dentro de campo. Não, tá bom. Deixa eu só ler aqui o comentário da galera. Peterson Diamantino, Cristiano Oliveira, discordo muito do Nazário. O problema é com o Abel. Ele destruiu o time que o Barbieri e o Dorival haviam feito de bom. Ele não criou nada, só destruiu. O time do São Paulo é bem ruim. Acho até que o Nazário concorda com isso também, o Cristiano Oliveira. Luiz Felipe, Gerson Pimenta.
João Renato Costa Moura, Jucimar Pinheiro. Porra, o Jucimar Pinheiro não treina nem o time principal. Todo mundo achando aqui, o João Renato achando que o Flamengo ia perder ontem, Lúcio dando boa noite, e por aí vai. Claro, eu acho até que tem muita gente que entende a minha frustração, né? Mas tem muita gente que é tudo pelo resultado. Acontece, tem um monte de matéria. O fato do Fluminense ter ganho do Grêmio abriu uma discussão, ou está aumentando uma discussão, que está em todos os jornais hoje, está no UOL, etc., falando da galera, o amor e ódio por técnicos que fazem o time jogar. Né? Tem muita gente que, para defender a sua própria ideia, torce contra o sucesso de Diniz, Sampaoli, etc. Mas a questão da discussão do resultado é o seguinte: criou-se uma lenda no Brasil, por conta do campeonato de 2002, a Copa do Mundo de 2002, reforçado pelo que aconteceu no ano passado com o Palmeiras ganhando com o Felipão, de que esse resultadismo, esse futebol feio é o melhor para se conseguir. A pergunta é a seguinte: por que no mundo inteiro não se faz isso, só se faz isso no Brasil? Alguém consegue responder? O campeonato nacional dos outros países é diferente do nosso, né, cara? Vamos supor, quantos candidatos tem a campeão? Eu tô falando pra caramba, deixar a galera falando. Mas, por exemplo, vamos botar aí Itália, Espanha e Inglaterra. Quantos candidatos são ao título que você fala assim, ó, nós temos hoje 4 times que são sérios candidatos? Na Inglaterra tem. Na Inglaterra tem. Não, então Espanha. Mas os outros não tem mesmo. Na Espanha não tem, na Alemanha não tem, na Itália não tem, na França menos ainda. Quantos candidatos a gente tem por ano aqui que são postulantes ao título que a gente... Pelo menos, no mínimo 5. No mínimo 5. Então já é diferenciado. Aí você prova que a minha tese está certa. Porque você pega no campeonato inglês, você pega no campeonato italiano, nem tanto, mas você pega no campeonato espanhol, todos os times, a grande maioria dos times, mesmo sendo menores e mesmo não brigando pelo título, jogam futebol de posse de bola, com raríssimas exceções. Quando você pega, por exemplo, um time que não faz isso, é porque tem um alucinado lá que montou uma retranca extraordinária fora da realidade. Aí os times do Mourinho, o time do Diego Simeone, e o time do Diego Simeone é diferente, porque jogava sem a posse de bola, agora até mudou, jogava sem a posse de bola, mas subia a marcação, fazia a marcação sob pressão. Agora, se você quiser um exemplo diferente, você pega o campeonato argentino, que tem um monte de time mais ou menos no mesmo nível. Mas é muito parelho o campeonato argentino. Pois é, como o nosso. E você pega os times, você pega o Independente do Ariel Holan, por exemplo, que até joga não é muito, é um 4-3-3, isso tá inclusive nesse nosso vídeo sobre técnicos estrangeiros, mas tem uma diferença imensa. Quando o time perde a bola, os caras querem recuperar a bola onde quer que a bola esteja. Então se o cara perde a bola do lado da área, os caras vão tentar pegar a bola de volta lá perto da área, eles não voltam todo mundo para marcar. Mas essa é uma característica deles, né, Kika? É uma característica deles. Essa é uma marca registrada deles. Mesmo em campeonatos que não existam, por exemplo, o campeonato espanhol, que só tem, na verdade, 2 times brigando, ou o campeonato alemão, que só tem um time brigando, é só o Bayern. O campeonato alemão é cara e coroa. Ocasionalmente o Borussia, mas é o Bayern, né, o grande Bayern. Os outros times também jogam com posse de bola. Os outros times também querem manter a posse de bola. O futebol brasileiro é o único que faz isso. E aí tem uma galera que fala... Tem um cara, nem vou entrar muito na discussão, que me ofendeu de uma maneira que eu nunca tinha recebido, porque eu comentei que eu não era um cara de resultado. Então, porra, tem que ganhar de qualquer jeito. Eu não quero ganhar de qualquer jeito. Eu quero jogar bem e quero que os resultados venham pelo fato de eu estar jogando bem. É isso que eu penso. Entendeu? Eu tô irritado, continuo irritado. Ana, você tá tão quietinha hoje, Ana? O que aconteceu com você? Não, eu tô brava também um pouquinho. Eu tô mais quieta mesmo. Mas você pode falar... que você quando fica brava, você não fica assim não, que o Chico falou que você fica muito diferente. Mas aí, com ele eu posso jararaca, né, meu bravo, isso aí deve ser uma coisa, cara. Eu sou. Com o Flamengo ainda não tô podendo descontar com ele, mas quando eu começar a poder também chegar à noite e descontar com o Flamengo, aí ele que me escute. Pois então, imagino. Olha só, o João Renato Costa Moura diz assim: Antunes, você está muito calado hoje. O que aconteceu? Você também
Tomou uma surra de toalha com sabonete aí, não? Não. Eu ia responder ele agora, nesse exato momento. Eu ia responder assim, culpa do Nazário que não para de falar. Pô, desculpa aí, foi mal. Eu também tô falando demais hoje. É que, cara, eu fiquei muito irritado ontem. E fiquei muito irritado com... Até que os comentários no pós-jogo não são tão ruins. Mas o meu Twitter, cara, tá pegando fogo, meu irmão. Pegando fogo, parceiro. Imagina, aí, se eu tivesse também no... Eu acho que se eu tivesse também no pós-jogo, cara, eu ia tomar muita porrada, cara, porque, infelizmente, eu tô muito chateado com o que tá acontecendo no Flamengo. E infelizmente, as pessoas não conseguem compreender, cara, certo tipo de coisa, sabe? Detalhes que são muito importantes para um jogo, um futebol mais bonito, mais vistoso. Assim, eu vou dizer que o meu ponto de vista com relação a isso, jogar bonito e resultado. Para mim, jogar bonito, você jogar para frente, você jogar com um time bem compacto, jogar, sabe, com a posse de bola, com movimentação, com esquema tático bem definido, com alteração de esquema tático ali em decorrer da partida. Isso tudo te faz chegar muito mais perto da vitória do que você ficar jogando toda hora retrancado. Você ser um time retroativo o tempo inteiro, sabe? Perdão, coisa aqui na garganta. Com você ficar o tempo todo assim, vou ficar aqui na defesa, vou jogar no contra-ataque, sabe? Você fica muito mais distante de vencer a partida. Ontem o Flamengo foi lá, fez uma belíssima jogada, saiu o primeiro gol, mas o que o Flamengo fez depois? Recuou, sabe? E o time do São Paulo, eu falei aqui na transmissão, cara, o time do São Paulo tava deixando uns buracos enormes para o contra-ataque do Flamengo. E a gente sentia a falta, a gente só tinha o Berrio, somente o Berrio como válvula de escape, como um ponta de velocidade. Eu fiquei imaginando assim, cara, o Bruno Henrique naquele jogo. Berrio e Bruno Henrique, a gente ia golear o São Paulo. E o pior é que ele era opção, né, também. Tipo, depois que o Berrio saiu, ele foi opção, ele tava no banco, né. Não, e outra, sim, a gente meteu 1-0, a gente tinha tudo. É isso que eu não entendo, a falta de leitura do técnico, né, cara? Pra ir pro segundo tempo bem. Porra! Fala, vamos botar 2 corredores, um de cada lado e acabou, cara. Exato, acabou. Mas nós perdemos peça, gente. Nós perdemos uma peça importante que estava bem, e aí quem entrou não entrou bem também. Mas aí que tá, Nazário. Então, aí que tá. Você primeiro que o Berrio, ele já é um cara que gera expectativa, ele é um cara que você já tá ali sabendo que ele vai ser um dos destaques do jogo. O cara machuca e sai. Você vai trocar um cara que não era a aposta do seu time por um que é a aposta em uma posição que o Flamengo está podendo pegar. Você está vendo que o São Paulo está errando muito. Ou você vai pegar um cara que já está entrosado e que por ele estar entrosado em boa fase, ele pode até ajudar quem é a aposta naquele jogo a ganhar mais confiança. Mas quem você colocaria então no lugar do Berrio ontem? Bruno Henrique. Ele tinha a opção do Bruno Henrique. Não, beleza. Agora vamos dizer que se de repente acontece com o Bruno Henrique o que aconteceu com o Pato. Mas aí não dá, cara. Cara, mas exatamente. Porque, por exemplo, então vamos lá. Assim. Não, eu não tô defendendo, mas de repente passou isso pela cabeça do cara, gente. Mas não pode passar na cabeça dele isso, sabe por quê? Vamos supor, você tá ali na sua final, você já vai entrar, a gente vai entrar numa fase decisiva agora de Copa do Brasil. Espero avançar na Libertadores. Então quer dizer que aí eu vou ter que preservar, porque minha prioridade é Libertadores, mas eu quero a Copa do Brasil. E aí eu vou priorizar na Copa do Brasil? Não, eu vou com força máxima, vou correr o mesmo risco que eu corri ontem. E o brasileiro, bom, tudo se desenha para o Flamengo, que o Flamengo ainda tem uma possibilidade de ser eliminado. Então vamos lá, vamos considerar que o Flamengo, eu acredito que vai passar na Libertadores, mas existe a possibilidade de não passar. A minha prioridade automaticamente é o brasileiro, e deveria ser ali também, você mesmo tendo a Copa do Brasil. O Flamengo perdeu o campeonato. Se você diminuir a chance na Libertadores, né? Não, se o Flamengo foi eliminado agora, é eliminado da Libertadores, minha prioridade é Brasileirão. Mas nesse momento, qual é o jogo que mais pesa pra gente? Os dois, cara, os dois. Sabe por quê? Porque o Flamengo no campeonato passado perdeu o campeonato porque perdeu um ponto em um jogo que a gente ia considerar que... Concordo com você, mas ontem a gente não perdeu o jogo, gente. A gente ganhou um ponto. Sim, mas a gente teve a chance de ganhar, Nazário. A gente teve a chance de ganhar.
Entendeu? Se fosse um jogo que, igual o Kika falou, cara, no início se desenhou os 3 primeiros minutos para uma goleada do São Paulo. O São Paulo foi com tudo, que o Flamengo não estava vendo a cor da bola acontecendo. Se fosse um cenário em que o São Paulo está o tempo todo em cima, você está vendo que o jogo está pegado, está um clima esquisito, está um clima complicado, tudo bem você querer manter e preservar suas peças. Mas em um cenário em que o Flamengo abriu um placar e pode ampliar esse placar, em que o Flamengo estava tendo condições para ir para um segundo tempo com 2-0, para no segundo você realmente... Aí não precisa botar Gabigol, não precisa botar Arrascaeta, enfim, você vai ter mais 2 peças ali. Apesar de achar que seriam minhas substituições. Mas você teve a chance de ampliar um placar e poder voltar no segundo tempo mais tranquilo, alguma coisa assim, você optar por não fazer isso, eu já acho errado. A não ser que fosse um cenário diferente do São Paulo estar pressionando, porque está em casa, o Flamengo tem que se defender, o jogo está puxado, enfim. Aí é outro cenário. Mas o Flamengo teve condições de ganhar o jogo. O Flamengo teve e tinha peça para isso, como bem o Antunes falou, a gente tinha essa peça. Eu acho que o mais importante para isso tudo é a leitura do nosso técnico. Vou citar aqui outro exemplo. No jogo contra o Peñarol, o Bruno Henrique não estava bem. Alô? Caiu? Caiu? Então deixa eu... Voltou ou não? Não, Antunes deu uma... Mas aí, Nazário, é o que a Ana tá falando, cara. Quando o técnico tem na cabeça dele, você tirou pegou a imagem do... Pegou a imagem. Põe lá, a gente vai botar tá dando um merdelê danado isso aqui, ó. Para de fazer isso aí, Nazário. Mas aí, voltando a falar sério. Botar na mão dele. Voltando a falar sério. Quando o Flamengo faz 1-0 e o técnico passa a entender que 1-1 ainda é um bom resultado, o Flamengo deixa de ganhar o jogo. Mas quando a gente fez 1-0, a gente estava bem. Até o momento do Berrio sair, o Flamengo não estava tranquilo. O Flamengo não estava bem, não. O Flamengo passou... Mas não estava passando sufoco. No segundo tempo foi um tempo crucial pra gente. O São Paulo sentiu o golpe. Sim. E aí sentiu outro golpe quando o Pato saiu. Por incrível que pareça, o Pato estava jogando bem. Estava dando movimentação no ataque que o São Paulo precisava. E o São Paulo demorou. Aí quando chegou o segundo... Demorou para se encontrar. Não se encontrou no primeiro tempo. Eu já acho até que a gente deveria ter ganho o jogo no primeiro tempo. Tá? Porque virou uma zona. No segundo tempo, o que acontece? O técnico vai pro intervalo pensando... Porra, tranquilo, 1-0, eu vou fechar a porra da casinha, é só balão pra frente e vamos segurar esse 1-0. Tenho certeza, o cara chegou no vestiário e falou, vamos segurar esse 1-0, galera, 1-0 com raça, jogando com 3 volantes, olha só, eu assistindo novamente o segundo tempo... Mas tem que considerar também as mexidas que o São Paulo fez ontem, né? Tá bom, o Flamengo jogou com 3 primeiros volantes, o Flamengo não tinha um distribuidor de bola. O Diego recebia a bola, não tinha pra quem passar. Enceradeira. Eu convido os meus amigos, até anotei aqui, ó. Minuto 10, minuto 12 e minuto 17. Nos primeiros 20 minutos, o Diego teve 3 bolas e não tinha pra quem passar. Ele era o segundo jogador mais avançado e o jogador que estava mais à frente estava parado na marcação. Não tinha pra quem passar, porque os 3 volantes estavam atrás dele. Isso é a posição do técnico, certamente. A posição do técnico falando, olha só, vamos segurar essa linha defensiva aqui. Então, a questão é a seguinte, o técnico que tem medo de vencer, ou acha que 1-0 é bom resultado, ele acha, porque ele fala que é normal. É normal. É claro que é normal empatar de 1-1 contra o São Paulo, mesmo se a gente tivesse com o time titular. A questão é, uma mentalidade vencedora é o seguinte, tá 1-0, a gente precisa fazer 2 para garantir. E quando fizer 2, tem que fazer 3 para garantir. E quando tiver 3, você tem que fazer 4 pra galera dar risada. É assim que é o futebol. É assim que é o futebol brasileiro. Tem inclusive uma galera aqui no chat repetindo sucessivamente, e eu vou explicar novamente. As pessoas escrevem, o importante é vencer. Ninguém discute isso. Futebol é uma competição. A gente está competindo para ver quem ganha. Não é um espetáculo por si só. É uma competição. Todo mundo quer vencer. A discussão é o que é preciso ser feito para vencer. Essa história de vencer a qualquer custo, então fecha a casinha, faz um gol pro milagre, não é em nenhum lugar do mundo a receita da vitória.
Não é. Vocês podem não concordar, vocês podem gostar do Abel, vocês podem gostar do Celso Roth, vocês podem gostar do Joel Santana. Para mim, estão todos no mesmo nível, diga-se de passagem. Vocês podem gostar, não tem problema nenhum. É questão de gosto. Agora, dizer que essa é a verdade, não é. O futebol mundial não funciona dessa maneira. O futebol mundial funciona com posse de bola, com ofensividade, com um volante, com os laterais que saibam apoiar. É assim que é o futebol moderno. E o futebol moderno é jogado não apenas nos grandes centros. A gente não está falando na Itália, na França, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha. Nós estamos falando na Argentina. A gente está falando em mercados diferentes, mercados menores também, mercados menos desenvolvidos. O futebol brasileiro está ficando cada vez para trás por conta desse pensamento de que resultado se conquista através do cuca-bola, do lateral dentro da área, se conquista com 3 volantes. Isso é um período pequeno do futebol mundial, pequeno, que ficou no Brasil por conta do sucesso de alguns técnicos em momentos específicos. O Luiz Felipe Scolari fez um grande trabalho na seleção de Portugal. Por quê? Porque a seleção de Portugal é uma seleção fraca. Não é uma seleção de ponta. Nunca foi uma seleção de ponta. Quando o cara pegou um time de ponta, o Chelsea, ficou 7 meses e virou piada. Porque é um retranqueiro. Não deu certo no futebol moderno. Não evoluiu, é a mesma coisa. E esses caras só dão certo no Brasil porque ninguém quer evoluir o futebol brasileiro. E aí nego torce contra. Eu torço contra o time, mas eu não torço contra o cara. O cara tenta fazer um futebol moderno, o nego fala, porra aí, ó. Diniz perdeu, não entende nada de futebol, eu que tô certo. Não tá, você tá errado, parceiro. Você tá atrasado 30 anos, cara. 30 anos. É isso aí. Voltou, Antunes? Machucou na queda, não? Voltou. Não, machuquei não. Dei uma paradinha, agora eu consigo retornar. Senhor dos Anéis. É. É engraçado, eu só paro com pose engraçada, né? Putz, deixa eu só comentar aqui, ó, o João Holanda disse que o futebol moderno não é com um volante só. O futebol moderno se joga com 3 volantes que sabem jogar, mantendo a proposta ofensiva. 3 volantes que sabem jogar são chamados de meias. Tá? É exatamente. Isso aí, João Holanda. E que, inclusive, eles jogam como meia e conseguem trocar ainda, né? Tipo, no meio da partida um consegue voltar para poder fazer a recomposição do outro que subiu para poder armar e ficou lá na frente e consegue fazer isso muito bem. Não, tanto é que você pega um volante de um time desse, qualquer um do Real Madrid, pega um volante do time desse, bota esse cara para jogar no Brasil, fala, vem cá, vou jogar no Brasil. Esse cara vira meio ofensivo. Esse cara vai ser o 10 do time. Cara, é o Hernani Profeta. Exato. Que é um excelente jogador, diga-se de passagem. Jogou nada ontem, mas é excelente jogador. Cara, ele era volantão aqui no Brasil. Foi pra jogar na Lazio, foi jogar na Itália, foi jogar na China. Cara, o nego colocou ele de meia. Ele virou meia, mas ele é volante. Ele é bom marcador. Ele é volante. É assim que é o futebol moderno. 3 volantes, 4 volantes, não importa. Não importa como eles jogam. Se você coloca 3 baiacu lá no meio, que não sabe fazer nada, só passa a bola de lado, cara, não faz. Ou faz aquela linha burra, 2 linhas de 4. Não, futebol não é mais jogado assim, parceiro. Não é mais jogado assim. Silêncio, hein? Não, você que fala, você que tá do contra aí, ó. Não, eu não, tá todo mundo falando que eu tô falando pra caramba. O Jamal falou que eu não deixo ele falar, deixa ele falar aí. É que pior que eu tinha perdido um pouco do meu raciocínio. Mas perdeu assim, com a queda. Perdi exatamente com a queda. Vocês acham que o Campeonato Brasileiro, nesses moldes, tem sido emocionante? Em quais moldes? Nesses últimos de ponto corrido. Ah, sim, eu gosto de ponto corrido. Porra. Você sabe qual foi o último Campeonato Brasileiro que foi decidido na última rodada? 2008. São Paulo foi campeão com 65% de aproveitamento. De lá pra cá, nego ganha na 34ª. Não foi 2009, não. Foi 2008. Você tem razão. São Paulino, enrustido. Não. Tô falando o seguinte. 2008 foi decidido na última rodada. Até então ele tava com 60 e um golinho de percentual de chance. 2009, vamos combinar que o Flamengo tinha tudo para não ser campeão.
As coisas foram se encaixando, e aí eu acho que até o que falta no Flamengo é um maconheiro, um cachaceiro, um doido, e o outro eu não posso falar, que senão é politicamente incorreto. Aí vai viado, é isso? Não é viado, não. Viado tem um monte. Mas é um maluco que... Deixa eu falar, depois o nego vai falar que eu sou... Viado tem um monte. Até no time... Não, deixa essa porra pra lá. Então... Não, deixa pra lá, deixa esse comentário pra lá. Deixa eu voltar que eu tava falando antes, que você me cortou. Fala uma coisa séria aí. Fala que você tava calado aí, fala logo. Calado não, eu tava falando, tu me cortou, puxei um outro assunto, nada a ver, falou que... Vou desligar a luz de novo. Jesus! Não, então, cara, eu tava falando antes de eu cair a respeito da análise tática que o Abel tem de momento. Por exemplo, no jogo contra o Peñarol, o Bruno Henrique tava mal. Então, ele poderia muito bem ter colocado o Arrascaeta ali, porque o time do Peñarol tava muito bem compactadinho, muito bem fechadinho, e um cara com a habilidade do Arrascaeta vai render muito melhor daquela forma como o Flamengo tava jogando. É a mesma coisa na análise de jogo contra o São Paulo. O Flamengo tinha espaço para contra-atacar, só que a gente tinha 3 volantes fixos ali. Ele não quis abrir mão disso. A gente poderia colocar mais um ponta esquerda. O Berrio saiu? Beleza, o Berrio saiu. Machucado. Entrou o Lucas Silva no lugar dele. Mas também no segundo tempo poderia ter entrado o Bruno Henrique para ficar aberto do lado esquerdo. Isso poderia ajudar até fazer crescer o Lincoln e o Lucas Silva, que não jogaram bem. Então a leitura que o nosso técnico tem é muito fraca. Muito fraca. A gente poderia ter entrado daquela forma, beleza, não temos condição, o chip apitou de fulano e ciclano, tivemos que entrar desse jeito. Tá ok. Mas dentro da partida, a gente consegue perceber quando a gente tá com o jogo na mão e a gente abandona, fala assim, não, deixar o jogo na mão do São Paulo, que tá tudo certo. Porque a gente teve totais condições de vencer. É a mesma coisa contra o Inter. A gente teve totais condições de vencer. A gente não vencemos por detalhes de análise do nosso treinador. Então, a modo que o Flamengo joga hoje vamos botar, óbvio que tem a questão do jogador estar mal de momento, o jogador tá mal, não jogou bem, beleza, é um ponto. Mas o treinador lá fora tá mal, vou sacar. Ontem o Cuca fez um negócio que até me surpreendeu. Faltando 5 minutos para poder terminar o primeiro tempo, ele foi lá e colocou o Hernani. A justificativa dele na coletiva foi o seguinte: eu preferi entrar com o Hernani faltando 5 minutos para poder terminar o primeiro tempo, para ele já começar a pegar o clima do jogo, para quando voltar para o segundo tempo, não perder 5, 10 minutos para poder entrar no clima do jogo. Coisa que o Abel não faz. O Cuca é excelente? Não estou falando isso aqui. Estou falando que é um detalhe que pro segundo tempo do São Paulo, o Hernani não jogou isso tudo, mas pro segundo tempo do São Paulo, poderia ter rendido muito mais, entendeu? Então, assim, são detalhes que o Abel deixa passar, a gente vê o quão o nosso treinador é fraco. O quão ele tem uma Ferrari na mão e trata a Ferrari como um Fusquinha. Eu gosto de Fusca, não fala mal de Fusca, não. Ana, manda um abraço para Paracatu, Minas Gerais. Um abraço para Paracatu. O Ricardo Cruz de Paracatu desafiou a gente. Ainda ganhou um abraço da Ana, que vale o dobro comparado com os nossos aqui. Cara, eu ainda quero fazer um destaque que, aproveitando até o gancho de Flamengo e Fluminense, fazer até uma pergunta. Fluminense, como a gente falou, né, desde o início, lá com o Diniz trabalha um pouco mais o coletivo, o Kika já até mostrou aqui naquele negócio que vocês fizeram lá 3D, como que o Fluminense jogava, como que funcionava ali a triangulação. Isso é sacanagem. Os caras fazem o bagulho com o maior carinho, tu fala que é o negócio lá de bagulho. Então fala o nome, Nazário. Fala o nome, Nazário. Aquela merda lá de perder, aquela bosta. Tática, eu peguei agora, lembrei agora. De como funcionava e tal. Tá, beleza. É um time um pouquinho mais... funciona de uma maneira mais coletiva do que o Flamengo, até porque não teria outra maneira de tentar fazer funcionar, não seria com peça individual. Só que, cara, em um jogo em que o Grêmio errou, o Fluminense ele conseguiu aproveitar erros do Grêmio
para poder usar a seu favor, começou a crescer na partida também com bases em erros do Grêmio, para poder formar aquele placar. Vocês acham que o Flamengo, por exemplo, como a gente está falando, que falta visão de jogo, falta treinamento, falta um monte de coisa no Flamengo, e como a gente bem disse do São Paulo, o São Paulo errou muito e o Flamengo não aproveitou. O Flamengo jamais conseguiria aproveitar erros do adversário para fazer um resultado como o do Fluminense ontem. Vocês acreditam que o Flamengo faria algum com base em erros? Fez com o Cruzeiro 3-1, pô. Cara, não, mas vamos lá, o Cruzeiro, foi o que eu falei, o Flamengo, existem momentos com o Flamengo, 3 no ano, que eu boto aqui, que o Flamengo foi bem, foi um dia que o Flamengo até funcionou bem, o Flamengo jogou bem e realmente, mas o Cruzeiro também abdicou totalmente da partida, totalmente, assim, é um Cruzeiro que a gente não via há muito tempo jogar, se portar daquela maneira contra alguém. O Flamengo conseguiu aproveitar, mas eu digo em um caso de virada, que você tá na casa do adversário e você vai conseguir fazer essa virada contra um adversário bom, é muito superior. O Flamengo não tem nenhum no papel, né? Vamos botando no papel tão superior quanto a ele. Acho que nem tem, na verdade. Posso só dar uma ajuda para você, Ana? Pode. Uma ajuda para você? Jogo contra o Cruzeiro. Primeiro gol do Flamengo foi uma falha do goleiro, o segundo gol foi uma jogadaça do Flamengo, o terceiro gol foi uma falha gritante do Dedé. Só pra deixar o cara também não tem nada com isso, né, cara? Mas isso não prova que o time jogou bem, que o time tá pronto, entendeu? O primeiro gol, eu não considero uma falha do goleiro. Ele chegou atrasado. Imagina, Nazário. Chegar atrasado não é falha? O goleiro saiu lá na marca do pênalti, cara. Errou a bola foi pingando. Ok, mas o jogo não é feito de erro e acerto. O cara foi mais esperto, conseguiu cabecear a bola antes da chegada do Fábio, pô. Sim, mas aí que entra, Nazário. Não é totalmente mérito do teu time também. Você não botou aquela bola pra dentro porque você treinou aquela jogada, a jogada funcionou. O goleiro aceitou aquela jogada. Então a gente não pode considerar que o Fluminense ontem foi o herói, então ele só ganhou porque o Grêmio mas o que eu digo, Nazário, vamos lá. Ele aproveitou e ganhou. Vamos lá. A diferença entre Grêmio e São Paulo já é bem gritante. Mas aí que tem a diferença entre Grêmio e São Paulo. Eu vou te falar que o Grêmio não vai arrumar nada esse ano no Brasileiro. Eu também acho que não. E nem na Libertadores. A diferença entre Grêmio e Fluminense é muito maior do que a do São Paulo e Flamengo, mesmo sendo um time reserva, como a gente bem citou aqui. O Fluminense é bem mais fraco comparado ao Grêmio do que o Flamengo estava com o São Paulo ontem. O time reserva do Flamengo ganha do Fluminense. Então, a gente, numa distância, está menor. O São Paulo ofereceu vários espaços só no primeiro tempo, como a gente bem citou, para o Flamengo conseguir ampliar um placar que já estava ao seu favor. O Fluminense, pelo contrário, que é um time muito inferior ao Grêmio, conseguiu aproveitar para fazer uma virada de jogo. É algo que também demanda, claro, você funcionar um pouco mais coletivamente. O que eu quero reforçar é que o coletivo do Flamengo é tão fraco, e olha que a gente está comparando com o do reserva, não é nem com o do titular. É tão fraco que eu não consigo ver o Flamengo fazer uma virada de placar assim. O Flamengo funcionar dessa maneira, uma virada de placar assim. Não acontece isso. A gente não viu isso do Flamengo nem em campeonatos de menor expressão. Até no campeonato de menor expressão, a gente viu o Flamengo jogando bem mais ou menos para adversários que o Kika falava, quase todo programa o Kika falava assim, cara, me preocupa, porque a gente está jogando com um time enfim, times que nem divisão tem aqui, a gente está jogando e a gente não está convencendo, mas tudo bem, é bem início do campeonato e tudo mais. A gente jogou bem contra o Cruzeiro, eu acho que a gente foi bem, mas acho que o Cruzeiro abdicou da partida, acho que o Cruzeiro não estava realmente nem aí para aquele nível de campeonato, estava nem aí para aquele jogo. Contra o Inter, eu acho que o Flamengo, se funcionasse minimamente, se tivesse um mínimo de organização, ganhava do Inter, porque o Inter também não jogou bem, só que é uma coisa que, é o que eu digo, o Flamengo, ele, por não funcionar coletivamente, eu não acredito que a gente vai ver um jogo em que envolva o Flamengo um 5-4, como a gente viu do Grêmio de Fluminense. O Flamengo não se aproveita desses erros do adversário dessa maneira. Não se aproveita. E muito pelo contrário, como a gente viu até com o Peñarol, a gente ainda sofre em casa em determinados momentos porque a gente oferece erro ao adversário. Agora nós estamos falando de um Grêmio, de um Fluminense, que o treinador do Fluminense está mais tempo no Fluminense do que o Abel no Flamengo. Ainda tem esse detalhe. Temos 4 meses de... Só que eu entendo, porque eu também sou rubro-negro e quero resultado, quero ver o time jogando. A gente tem bons nomes, mas, gente, vamos levar em consideração que tem 4 meses de trabalho
e com um monte de percalço no meio do caminho. Tem alguma evolução? Tem alguma evolução de um 4 meses? Mínima. Me fala uma evolução. Uma coisa que o Flamengo evoluiu do final do ano passado para esse ano. Um detalhe só. Olha, se a gente parar o time desse ano, se a gente olhar para o time do ano passado, eu estava enojado de olhar para ele. Tava com raiva de olhar para ele. O Mas time, um padrão. queira ou não queira, o time de 2019 já tem umas caras que deram, por exemplo, se a gente pensar no ataque desse ano e pensar no ataque do ano passado, tem uma diferença gigante. A gente não sabe direito quem, por causa de peça individual, porque a gente contratou um Gabigol. E a gente nem sabe direito quem é o nosso ataque. Hoje é o Gabigol, que vai de ponta, depois ele vai de centroavante, e depois ele funciona de outra maneira, de repente você está improvisando uma outra peça, você nem sabe o que ele faz. Eu falo, o Flamengo ganhou a Florida Cup. Só para você, Ana. A evolução, a melhora do Flamengo, ganhou a Florida Cup. Exato. Do Ajax, que vai ser finalista da Champions. Eu acho que o que funcionava no Flamengo, que já não era o suficiente ano passado, esse ano nem existe. Aí, ó, a galera tá aqui falando no chat. Ganhamos a Florida Cup. O nego só pode estar de sacanagem, né, cara? Padrão Moser de qualidade. Pum, Florida Cup. Carioca 2019. Ah, não, mas é com um dos finalistas da Champions, né? E tal, né? Ganhamos a tríplice coroa já. A gente já tem tríplice coroa. Taça Rio e Carioca. Pô, estamos tirando onda. Como é que é? Taça Rio, Florida Rio, Florida Cup e Carioca. Tríplice coroa. Me fala um aí que tem tríplice coroa esse ano. Foram na verdade são 4 campeonatos disputados e 3 títulos. Maravilha, pô. Quero mais o quê? Vocês não entendem nada. Vocês não entendem nada. Era o que faltava vocês reclamarem. Ganhamos do Cruzeiro, jogamos muito contra o Cruzeiro, entendeu? Temos um show contra o Cruzeiro, um show. Estão reclamando. Vocês reclamam de barriga cheia, entendeu? Vocês reclamam de barriga cheia. Agora, só um detalhe que eu gostaria de falar aqui do jogo de ontem. Apesar de eu não gostei de ter entrado com 3 volantes, os nossos 3 volantes jogaram juntos, jogaram muito melhor do que o senhor Arão, que se encontra como titular no Flamengo. Cara, isso pode ser considerado uma evolução, ou não? Você pega... De quem? Da parte de quem? Do quê? Do setor ali na volância. Nós jogamos com 3 melhor quando tem aquele senhor que eu não gosto de falar o nome. A gente nunca mais vai usar isso. Se a gente começar a usar isso, eu vou ficar preocupado também, né? Eu tô falando de jogo individual de cada um. Sim. Jogo individual de cada um. Ué, mas é o que eu tô falando. Não é uma evolução? No setor, eu até falei isso com o Kika ontem. Qualquer um dos 3, pra mim, joga melhor do que ele ali na volância. Sim. Mas que evolução. Mas eu sempre considerei o Pires melhor que o Arão. Ó, o Abel chegou na coletiva falando assim, porque eu vi coisas novas, porque eu vi esqueci o nome agora que ele citou, ele falou assim, não, porque o fulano de tal jogou muito bem, eu vi coisas novas. Cara, o cara tá desde o início do ano, ele não viu nada antes. Sério mesmo? Ele não consegue enxergar o Pires muito melhor fazendo a volância do que o Arão. O Ronaldo ontem, cara, pelo amor de Deus, foi o que teve mais passes certos. E jogando como um segundo volante. Então, sabe, não dá, cara. Eu vou ficar aqui criticando o Abel porque não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. O cara bota o Arão pra poder jogar. Foi o que eu tava comentando com um amigo meu hoje. O cara bota o Arão pra poder jogar. Só que o Arão não joga como segundo volante, joga como meio. Aí quando a gente vê um volante entrando, mesmo que seja no time B, jogando muito melhor, a gente fala assim, cara, por que esse cara não tá no time titular? Simples, porque o cara jogou como volante, ele não jogou como meia. O Arão tá improvisado aí pro Abel continuar com o orgulho dele em alta, falar que não vai jogar com um volante. Então, sabe, não tem cabimento, sabe? E o Flamengo joga como volante, né? Porque o segundo volante não existe. Joga como meia, o nosso segundo volante.
Então, sabe, tem certo tipo de coisa que não dá pra entender no nosso Flamengo. Por que a gente não evolui mais? Por que a gente tá estagnado? Eu vejo o Flamengo assim, com uma certa evolução, pequenininha, e paramos nisso. Tá aqui, ó, paradinho. Só que o nosso potencial tá o tempo todo, rodada após rodada, crescendo e evoluindo. A gente não vê isso. Eu não consigo enxergar mais evolução no Flamengo. A gente tá estagnado, parado, aquela coisa o tempo inteiro ali, ó, paradinho. Não, tamo certo, tamo bem, tamo vencendo, pô. Ó que maravilha, tamo vencendo. E isso pegando o Campeonato Carioca, pegando Florida Cup, que é amistoso, pegando, óbvio, pegamos agora o Cruzeiro, começamos a pegar alguns times melhores que falou assim, cara, a gente precisa de um esquema tático, a gente precisa de jogadores jogando na função correta, e a gente não tá vendo. Aí é quando tá começando a bater na porta lá do seu Abel, a demissão. Cada rodada que passa, cada jogo que passa, a demissão do Abel fica mais perto. Porque ele conseguiu fazer o que com o Flamengo? Ó, evoluiu. Ah, beleza, evoluiu, só um pouquinho. Mas o Flamengo precisa evoluir mais durante o ano para poder chegar a um título grande. Não ficar pensando medíocre, pensando pequeno, né? Com a Taça Rio, com o Carioca, tá muito satisfeito. Na Florida Cup, tá muito satisfeito. Pro Flamengo chegar a uma Libertadores, campeão da Libertadores, para poder chegar no campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasileiro, o Flamengo precisa evoluir muito. E muito. E a gente não tá vendo essa evolução. Por isso que eu falo, cada rodada que passa, cada jogo que passa, a demissão do Abel fica mais próximo. Então já arremata, já dá o seu boa noite e já fala da sua expectativa para o jogo contra o Peñarol, Antunes. Bom, uma boa noite a todos. Boa noite, Ana. É sempre muito bom estar aqui com você. Não suma, tá? Não suma, não desapareça. Deixa o guerreiro pra lá. Já era. Já era, deixa, não se livrar, não. Deixa essa guerrerete que também tá do seu lado aí, que fica te influenciando. Um abraço, Chico. Ele é fã do Renê também. Renê também, fã do Renê. Um abraço, Chico, um grande abraço, gente boa demais. Deixa ele um pouquinho de lá assim, não, vou curtir um pouquinho resenha lá com os amigos, esquece dos amigos. Um abraço, Nazário, um abraço, Kika, um abraço a galera que tá nos assistindo aqui pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. Não esqueça de compartilhar, é muito importante, deixe seu curtir também. Tamo junto, um grande abraço, boa noite. Expectativa pro jogo contra o Peñarol? Vitória, claro. Pensar sempre na vitória. Mas haja coração, meus amigos. Haja coração. Confiante na vitória. Esperando que o Flamengo faça um bom jogo. Lembrando que o Nazário vai sair daqui direto pro antidoping hoje, né, cara? O Nazário vai pro antidoping. Você vai ser testado. Você esqueceu o remédio, tomou remédio demais, parceiro, hoje. Vocês não têm fé. Vocês não têm fé, vocês são tudo Nutelinha. Vocês vão ver o que vai acontecer quarta-feira. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, parceiro. Coisas totalmente diferentes aí, você tá viajando. Olha lá, pega o seu... O que a caveira tá dizendo aí, Nazário? Ele quer o brinquedinho. Fala aí, o que tá dizendo? Tá vendo o vermelho aqui? Vitória do Flamengo. Amanhã ele vai me falar qual é o placar. Beleza, obrigado, Nazário. Ana Beatriz Ayati, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. Espero que você não desapareça por um longo tempo. Não, a produção me cortou, gente. Isso aí tem que tirar a satisfação com a produção. Você mereceu. A produção que tá com essas gracinhas agora. Se eu não voltar, gente, culpa da produção. Mas a ideia é que eu continue aqui para sempre. Boa noite, Kika. Boa noite, Antunes. Boa noite, Nazário. Boa noite a galera que acompanhou, que concordou, que discordou. Estamos juntos de qualquer maneira, né? Cara, minha expectativa... Meu coração diz que a gente vai ganhar e que vai dar tudo certo. Mas aí, eu sou uma pessoa... O Antunes, tá lembrando do Antunes, acho que foi ontem, por causa disso. Eu sou uma pessoa pessimista. Toda vez, assim, quando vai chegar num jogo decisivo, eu falo, cara, tá com uma cara que isso vai dar errado. Aí a última vez que eu falei isso, Antunes, não, continua. Continua. Agora eu sei que vai dar certo. Porque a última vez você falou que ia dar errado, deu certo. Okay, e aí
fico nessa. Tudo bom, Nazário? Ô, Kika. Fala, pastor. O Cristiano tá dizendo que eu sou velho e bruxo. Você quer que eu transforme ele num sapo? Ele já é um sapo. Ah, então se o Simon beijar ele vira um príncipe? Não, porque o Simon não é um príncipe. Simon é uma princesa. Só que... Então tá bom. Obrigado, Ana Beatriz Ayati. Obrigado, Nazário. Obrigado, Antunes. Obrigado, Léo Santos, Peterson Diamantino, Edgar Rosa Rodrigues, Alexandre Neves, Erivaldo Tuchê, Cristiano Oliveira, Ricardo Cruz, de Paracatu, em Minas Gerais, Leonardo Neto, Carlos Fernando, Peterson Diamantino, Léo Santos, Edson Alves, quem mais? Quem mais está por aqui? Nicanor Simões, que não está confiante. O Nicanor Simões chamou a gente de corneteiro, agora fala que ele não está confiante pro jogo com o Peñarol. É impressionante. Pô, Nicanor. Né? Pô, Nicanor. Mas vamos ganhar, Nicanor! Chamou de corneteiro, mas aí, né? O Alexandre Neves aqui também, enfim. Fábio Passos, Pedro Felipe, Jesus Moraes, muito obrigado. Obrigado ao João Renato Moura, o João Holanda também, debate legal aqui sobre meias e volantes. Muito obrigado a vocês que participaram. Lembrando, não saiam aqui sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal se você está assistindo no YouTube. Deixe o seu comentário, nós faremos questão de respondê-los. Uma boa noite. Lembrando, 1 hora antes do jogo, a partir das 8h30, estaremos de volta com o Flamengo e Peñarol. Jogo importantíssimo, onde o futuro, para mim até o futuro da temporada, porque se der merda, vai azedar a temporada todinha do Flamengo. Então, abraço a todos, nos vemos, claro, no jogo e a qualquer momento aqui no Coluna do Fla. Fomos!